You are dead to me, 'cause what you said to me. Olá, futuros enfermeiras e enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e hoje eu vim ter uma conversinha com vocês sobre sinais vitais. Então eu quero passar para vocês tudo relacionado a sinais vitais, né, para que a gente tenha ideia e esclareça todas as dúvidas que a gente precisa esclarecer. Esse vídeo ele pode ficar um pouquinho longo, mas eu peço que vocês assistam até o final, porque eu acho que vai esclarecer muitas pessoas que ainda têm dúvida em relação a isso. Peço que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, compartilhem, ativem o sininho de notificações para receber quando eu postar novos vídeos. Compartilhem muito, gente, vamos fazer esse canal crescer, para que a gente possa disseminar o conhecimento a todas as pessoas, certo? Então, assim, gente, o que eu posso falar em relação a sinais vitais? Eu venho defendendo há um tempo a questão da frequência respiratória, que antes considerada a frequência respiratória normal de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Mas segundo a literatura de Potter, atualizada em 2018, é considerado normal de 12 a 20. Mas isso, gente, é parâmetro. A gente vai avaliar o nosso paciente, a gente vai saber do que o nosso paciente precisa e aí, de acordo com isso, a gente vai tomar as devidas intervenções. Então, tudo é questão de tu avaliar o meu paciente, tu avaliar o teu paciente, saber como é que teu paciente está reagindo, se aquilo ali vai ser normal para ele ou não. Então, vocês têm que estar bem seguros disso, vocês têm que treinar muito, vocês têm que avaliar muito, saber observar muito, tá? Então, a gente sabe que hoje a gente utiliza os sinais vitais, que é a maneira mais rápida da gente saber se as intervenções estão sendo realizadas no nosso paciente, se elas estão servindo ou não, né? Se elas estão tendo resultado ou não. Então, a gente consegue ver, além de saber se as intervenções estão sendo realizadas de forma correta ou se estão trazendo resultados para o nosso paciente, é uma maneira mais rápida da gente saber qual é a condição do nosso paciente, né? Qual é a resposta do nosso paciente a um determinado tratamento, a um determinado... Ou quando o nosso paciente chega, tanto no posto de saúde, quanto na UPA, né? Quanto na emergência, quanto na unidade. Então, é a melhor forma da gente saber qual a condição do nosso paciente. O que a gente vai fazer? A gente vai mensurar, né, medir, verificar, avaliar as condições vitais do nosso paciente. E o que os sinais vitais ele avalia? Ele avalia o funcionamento do sistema respiratório, né, com a frequência respiratória. Ele avalia o sistema cardiovascular com a frequência cardíaca. Ele avalia o sistema termorregulador, que é a nossa temperatura. E hemodinâmico, que é um conjunto de tudo junto, tá, gente? A gente vai avaliar tudo junto. Então, são essas avaliações dos nossos sinais vitais, tá? O que a gente vai para que, né? Além de, para isso a gente avalia. Quais são as normas gerais que a gente tem que seguir, então, para avaliar sinais vitais? Né? Qual é a lógica dos sinais vitais, né, gente? A gente vai, antes de tudo isso, além da gente saber que isso é essencial para a gente saber qual é o estado do nosso paciente, a gente sabe que avaliar os sinais vitais não é só isso. A gente precisa, então, ter um equipamento de qualidade. A gente sabe que, por exemplo, se a gente for aferir uma pressão arterial, o nosso esfigmomanômetro e o nosso estetoscópio, eles têm que estar ok. O esfigmo tem que estar calibrado, né? Isso aí é muito... E a gente sabe que tá calibrado como, gente? Quando o ponteiro, quando a gente não tá usando, ele tá exatamente no zero. Então, a gente sabe que o nosso esfigmo, ele tá calibrado. Se ele tiver acima do zero ou passou o zero, é porque ele não tá calibrado. Então, a gente tem que levar para calibrar. Muito importante. Nos postos, nos serviços de saúde, é feito lá, né, com a manutenção, a enfermeira que verifica todas essas questões. Mas, em casa, a gente é responsável por isso, né? E a gente sabe que para avaliar os sinais vitais, a gente vai fazer de uma forma organizada, né? Sistemática, da forma que for melhor possível. Por que eu falo para vocês que não tem uma ordem, né, exata para a gente verificar os sinais vitais? Porque a gente vai estar em determinadas situações onde a gente não vai poder ver
Primeiro a temperatura, depois a altura, depois o P, entendeu? A gente não tem como seguir um parâmetro. Às vezes a gente tá numa emergência e a gente vai ver o que é prioridade. E vamos seguir aí daí por diante. Mas, enfim, a gente nem por não seguir uma ordem, a gente não tem que deixar de ser organizado. Nossa vida de acadêmico, de enfermagem, nossa vida de estudante de técnico, a gente tem que ser organizado. E após formados, a mesma coisa, a organização tem que seguir a nossa vida. Né, gente? Então, a gente tem que ter organização, sistematização para verificar os sinais vitais, tá? A gente vai manter o ambiente tranquilo, né? O paciente, então, em silêncio, né? Porque a gente precisa ouvir, né? Muitas vezes a pressão arterial a gente vai ouvir, a gente precisa sentir a pulsação, a gente precisa ver a frequência respiratória, né? Então, o que acontece? A gente vai usar os nossos sentidos para sentir os sinais vitais do nosso paciente. Sentir, ouvir e tocar, né? Então, a gente precisa estar num ambiente tranquilo, um ambiente que seja favorável para o nosso paciente, para nós, com silêncio. Nem sempre vai ser possível numa emergência, a gente não vai ter essa tranquilidade, esse silêncio, né? Serviço de emergência, a gente tá sempre muito barulho, muito corrido, mas a gente vai tentar, tá? Deixa eu pensar o que mais. A gente vai ter que higienizar as mãos sempre, lembrar, gente. Independente do que a gente for fazer, higienizar as mãos, principalmente porque a gente não vai verificar um sinal vital em todo o dia. A gente vai ter vários pacientes, tá? E esses pacientes a gente tem que fazer higiene de um paciente para outro e até mesmo para nós mesmos, para nossa defesa, tá? Então a gente tem que lavar as mãos, tá? E com a técnica padronizada, né? De higienização das mãos antes, para poder avaliar o paciente, porque antes de verificar os sinais vitais, a gente vai avaliar o paciente. Depois a gente vai verificar os sinais vitais, né? A gente vai utilizar num hospital, num posto de saúde, a gente vai utilizar uma bandeja, né, de sinais vitais, né? Nessa bandeja a gente vai colocar tudo que a gente precisa para verificar os sinais vitais do nosso paciente. Aí, mais uma vez, pessoal, vem o material de bolso, né, que a gente leva no jaleco, principalmente nós, estagiários, a gente tem que levar material de bolso. A gente vai levar uma caderneta, né, onde a gente tem que ter espaço. Além de ter toda a nossa colinha, tem que ter espaço para a gente escrever as nossas anotações, o que a gente viu no paciente. Porque a gente não vai ver o paciente e já escrever direto na frente do paciente ali no prontuário do paciente. Até porque o prontuário não pode ter rasura. Então, a gente vai passar para um caderno e desse caderno a gente vai passar tranquilamente para o prontuário, tá? Ou para o prontuário eletrônico ou para o prontuário de papel físico. Então, a gente vai ter uma caderneta, a gente vai ter uma caneta, a gente vai ter, então, o nosso esfigmo, o nosso esteto, né, ou do hospital, né, com essa questão do Covid, foi colocado mais do hospital. A gente tem que ter tesoura, né, a gente tem que ter um reloginho de lapela ou um relógio de pulso com ponteiro, tá, não digital, pra gente fazer verificação da frequência cardíaca e da frequência respiratória, né, isso é muito importante. A gente ter no bolso, isso são materiais de bolso. Nossa lanterna, para quem não tem lanterna para você verificar sistema neurológico ali, né? Serve também para ver garganta, nariz, ouvido, né? Ouvido a gente vai usar o otoscópio, mas a lanterninha a gente serve para várias funções, então é bem legal ter no bolso também. Mas basicamente é isso que tu vai ter de material de bolso. Eu tenho um vídeo falando sobre material de bolso do jaleco ali. Aí, se vocês quiserem assistir, tá? Eu posso... Tá nos vídeos, tá, gente? Então, voltando, né? A nossa organização, nossa bandeja. A gente vai lavar essa bandeja, né? Pra gente conseguir verificar os sinais vitais. A gente vai higienizar ela com álcool a 70, né? E após a utilização, a gente vai higienizar antes com álcool a 70 e depois com água e sabão, tá?
E aí, depois a gente vai separar a folha de sinais, né? Pra gente registrar os sinais vitais. Nessa folha, sim, vocês vão registrar direto os sinais vitais do paciente, tá? A gente vai organizar o material necessário pra gente poder fazer essa verificação de sinais. Então, o que vai na bandeja? Um copo descartável, né? Com bolas de algodão. Um álcool 70. Por quê, gente? Porque sinais vitais a gente vai ver HGT também, tá? Então, álcool 70, papel e caneta, termômetro, esfigmonamômetro, estetoscópio, relógio com ponteiro de segundos, papel toalha, tá? Essa é a nossa bandeja de sinais vitais. E o aparelhinho de HGT, se vocês forem verificar o HGT do paciente também. E pra gente fazer a higiene depois do termômetro, das coisas todas com álcool a 70, tá, gente? Por isso que precisa das bolas de algodão também. Então, assim, a gente vai começar pela frequência respiratória. Não que vocês vão fazer a frequência respiratória primeiro, não. Eu vou falar agora da frequência respiratória, mas essa ordem que eu tô falando pra vocês não é a ordem que vocês têm que seguir. É só a ordem do cronograma que eu montei pra explicar pra vocês como é que funciona a questão dos sinais vitais, tá? A ordem, como eu falei, é vocês quem fazem, né? Então, a gente vai mensurar a frequência respiratória, tá? Um número de respirações por minuto. Como que é feita essa verificação? A gente vai aproveitar, é um truque, tá, gente? Vocês podem fazer de diversas formas, mas a forma que eu mais gosto é a gente estar avaliando a frequência cardíaca do paciente através do pulso. E aí, a gente termina de fazer a contagem do pulso, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você não tira a mão do paciente. Continua, né, como se você estivesse verificando o pulso. Enquanto você tá com a mão aqui verificando o pulso, você olha ele respirando. E ele vai achar que você tá verificando o pulso dele. Mas, na realidade, você já tá na frequência respiratória. Outra coisa que você pode fazer também é colocar a mão, então, abaixo do externo do paciente, né? Você coloca a mão abaixo do externo e fica ali fazendo a contagem da respiração. Mas eu acho que daí o paciente, ele vai perceber mais e aí pode dar errado, né? Ele ficar nervoso e alterar, então, os nossos resultados. Então, essa maneira de você fingir que está vendo o pulso e, na verdade, ver a frequência respiratória é a melhor forma de verificar esse sinal. A gente vai ver, então, nessa frequência respiratória, se esse paciente ele tem possíveis alterações, tá? A gente vai monitorar essa frequência respiratória do paciente, né? Que ela vai nos dizer se tem algum comprometimento de vias aéreas superiores e inferiores, né? Dependendo daquele paciente que tá com pneumonia ou que tem DPOC, né? Que tá em uso de oxigênio por algum motivo. Então, a gente vai estar avaliando a frequência respiratória dele e de qualquer outro paciente como procedimento padrão, tá, gente? Aí, a gente vai pegar, então, o nosso relógio de pulso, né? Que tem os demonstradores de minuto. Eu vou mostrar pra vocês o meu, só um minutinho. Voltei. Vou mostrar pra vocês o que eu uso, tá? Pra gente verificar os sinais. É um reloginho de lapela, tá, gente? Que está aí. Então, como vocês podem ver, tá? Ele tem a contagem dos segundos. Não sei se vocês vão conseguir enxergar pela luz.
Deixa eu ver aqui. Aí. Tá, aí vocês vão ver que ele tem a contagem dos segundos em vermelho. E aí a gente consegue avaliar através desse relógio, então, que é um reloginho que você coloca no jaleco mesmo ou no bolso. Eu uso ele no bolso. E a gente consegue fazer, então, a contagem da frequência respiratória e da frequência cardíaca, tá, gente? A gente vai realizar, então, a higienização das mãos, a gente vai posicionar o paciente, então, de forma confortável, né? Preferencialmente deitado, né? Que ele fique mais relaxado. A gente vai colocar a mão no pulso radial, como eu estava explicando para vocês do paciente, como se fosse controlar, então, o pulso e observar os movimentos respiratórios, então, do nosso paciente, tá? A gente vai contar, então, por um minuto essa respiração. Quantas vezes ele respirou durante esse 1 minuto, tá? E a gente vai memorizar essa frequência respiratória, tá? No caso, o ciclo respiratório, ele fica completo e ele equivale, então, a inspirações e expirações igual a uma frequência. Então, durante esse 1 minuto, a gente vai ter esse resultado da frequência respiratória do nosso paciente. A gente vai, então, higienizar as mãos, né? Registrar o procedimento, o valor encontrado na folha de sinais vitais, né? E de evolução da enfermagem no prontuário do paciente. Tudo isso a gente vai fazer. O importante disso, gente, é que o paciente não perceba de forma alguma, tá? A frequência respiratória, que a gente está verificando a frequência respiratória dele, porque ele vai alterar. Ele vai começar a respirar mais fundo, ele vai respirar mais devagar, ele vai tentar controlar a frequência respiratória dele, entendeu? Então, é melhor que não seja percebido. Então, a gente tem que ter esses macetes aí pra ele não se dar conta, tá? Agora, vamos aos valores, então, de frequência respiratória. Recém-nascidos, então, gente, o valor é de 30 a 60 incursões respiratórias por minuto. Por quê? Porque o recém-nascido, ele tem uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória mais alterada. É normal. Crianças de 6 meses, né, que são chamadas de lactentes, de 30 a 50 incursões respiratórias por minuto. Crianças que são consideradas toddler, que é de 6 meses a 2 anos, frequências respiratórias de 25 a 32 incursões respiratórias por minuto. A criança, né, depois dos 2 anos, de 20 a 30 incursões respiratórias por minuto. Adolescente, de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. E o adulto se considera de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, segundo Potter, tá? 2018. Então, o que a gente vai considerar nessa frequência respiratória? Alterações, então, o que a gente vai conseguir observar? A bradipneia, né, que é a frequência respiratória regular, mas a anormalidade, por quê? Porque ela é lenta. Então, vai ser menor que 12 incursões respiratórias por minuto. A taquipneia, que é uma frequência respiratória também regular, mas ela é anormal, por quê? Porque ela é muito rápida. Então, o paciente vai respirar assim. A gente vai conseguir ver essa respiração mais acelerada, tá? E a apneia, que é as respirações, elas cessam por vários segundos. Então, o paciente, ele respira normal e ele faz apneia, ou seja, ele para total de respirar por vários segundos. Essa cessação, ela pode ser persistente, tá? E pode resultar em parada cardíaca. Então, fiquem de olhos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se o paciente de vocês tem apneia, ele respira normalmente, para de respirar do nada, volta a respirar, para de respirar do nada, fiquem atentos, monitorem esse paciente, botem o monitor,
Aí, futuros enfermeiros, aí técnicos de enfermagem, fique atento a isso, porque é sinal de parada cardíaca, tá? Se não é patológico, o que acontece? Tem pessoas que têm apneia do sono e por isso que elas usam um aparelho para poder dormir, porque pode dar parada cardíaca, tá, gente? Então tem que ficar de olho. Então a gente tem a hiperapneia, que são respirações trabalhosas. Então, aquela respiração com dificuldade, tá? Elas são aumentadas e ela aumenta a profundidade. Então, assim, ó. O paciente, você vai ver isso aqui literalmente afundando, tá? E aumenta a frequência, então. É maior que 20 circunções respiratórias por minuto. E pode ocorrer geralmente depois do exercício físico, tá? Então, muitas pessoas têm hiperapneia depois que fazem um exercício muito. Então, tu tem que... Aquela dificuldade para puxar o ar, a gente tenta puxar cada vez mais o ar para poder estabilizar a frequência respiratória, né, gente? Então, depois a gente vai avaliar os pulsos periféricos, né? A verificação dos pulsos periféricos, apesar de ter vários pulsos que a gente possa verificar, no nosso atendimento, a gente geralmente verifica o radial, né? Vocês já sabem onde fica, mas pode ser o carotídeo, pode ser o pedioso, né? O poplíteo, tem vários outros que a gente... O femoral, tem vários... O poplíteo, o pedioso é bom a gente avaliar quando o paciente tem pouco retorno venoso nas pernas, né? Quando ele tem dificuldade de circulação, é bom a gente avaliar o pedioso. Não custa nada, tá, gente? E é bom a gente avaliar, tá? Então, a gente vai avaliar, então, e monitorar as condições hemodinâmicas do nosso paciente através do pulso. Que o hemodinâmico quer dizer a circulação do nosso paciente. Então, a gente vai avaliar através dos pulsos, tá? A gente vai, então, utilizar novamente o nosso reloginho, né? Para avaliar essas funções, tá? Luvas de procedimento, capote, né? Caso o paciente tenha precaução de contato, a gente precisa ter esse EPI, tá, gente? Então, tem que ficar atento a isso também. A gente vai higienizar as mãos, vai preparar o material, né? Que geralmente já vai estar preparado ali pra gente fazer o primeiro atendimento, né? Lá que a gente verificou a frequência respiratória. O paciente já vai estar posicionado, né? O punho, então, tem que estar estendido, não pode estar assim, solto, né? Ele vai estar estendido, vai estar em cima da cama, né? Ou onde ele tem um suporte para ficar parado. E aí, a gente vai, então, verificar o pulso do paciente, né? A gente vai fazer a contagem durante 1 minuto, ou você faz durante 30 segundos e multiplica por 2. Ou faz, né, durante 15 segundos e multiplica por 4. Mas eu acho melhor a gente fazer por 1 minuto, porque durante esse 1 minuto a gente vai conseguir ver alguma alteração, que de repente naqueles 30 segundos passou batido, tá? Então, é muito bom que a gente faça isso, tá, gente? Avalie durante 1 minuto, não custa nada, né? Não vamos fazer um trabalho, talvez, de preguiçoso. Vamos avaliar durante 1 minuto. A palma da mão, então, a gente vai ver, então, se o paciente está em posição supina, né? Confortável, colocar o antebraço do lado da região anterior do tórax, né? Reto, com o punho estendido, a palma da mão para baixo, né? Se o paciente estiver sentado, dobrar o seu cotovelo em até 90 graus, apoiar então o seu antebraço, estender suavemente o punho com a palma da mão voltada para baixo, para a gente poder fazer a nossa avaliação, tá? Aquecer as mãos se necessários, né? Flexionando sempre pra gente não colocar a mão gelada no paciente, tá? Palpar a artéria que a gente escolheu, né? A radial, né? Ou a poplítea, ou a pediosa, ou a femoral, ou a carotídea. Então, a gente vai palpar a que a gente preferir. E eu acho melhor a radial, porque a gente vai fazer a avaliação da frequência respiratória. Então, né, fica mais fácil.
mas você pode escolher qualquer uma e é bom avaliar sempre 2 pulsos, né? Geralmente os superiores e o inferior, pra gente ver se a circulação tá a mesma em ambos os superior ou inferior, né? Então, em cima ou embaixo. A gente vai palpar a veia escolhida, né? A artéria escolhida. Vai colocar as pontas dos digitais, assim, as duas, ó, com esses 2 dedos, tá? Vai colocar esses 2 dedos, tá? Só as digitais, a gente nunca coloca esse dedo, por quê? Porque o polegar a gente vai sentir a nossa própria pulsação. Então, o ideal é não colocar o polegar. Então, a gente vai colocar o indicador e o médio e vai avaliar, então, a pulsação do paciente. Vai palpar a artéria radial, né? Com o indicador. E a gente vai comprimir levemente, suavemente, porque pra gente poder sentir o pulso, tá? E contar durante 1 minuto, como eu falei pra vocês, tá, gente? Bem importante isso. A gente vai verificar, então, a frequência e o ritmo. A gente sabe que a gente não vai... O pulso, a gente não vai verificar só a frequência. A gente vai verificar a frequência, o ritmo e a amplitude daquele pulso. Ou seja, a gente vai verificar se naquele vaso a gente tem uma grande quantidade de volume sanguíneo, uma pequena quantidade ou uma média quantidade. Se aquele ele é filiforme ou ele tá taquicárdico, ou ele tá normocárdico. A gente vai ver vários aspectos naquele pulso, tá, gente? Então, a gente vai repetir o procedimento se for necessário. A gente vai higienizar as mãos, anotar os procedimentos no prontuário do paciente, tá? Observação, tá? Locais de verificação depende do estado do paciente, né? Por quê? Porque as artérias femoral, carotídea são locais de fácil palpação, normalmente, né, em pacientes inconscientes, tá? A gente consegue avaliar muito bem. A gente vai evitar a verificação do pulso durante situações de estresse, onde o paciente ele não quer, ou ele tá muito irritado, tá estressado, a gente não vai tentar não verificar. A gente vai ver as recomendações do paciente com precaução de contato, tá? Para nossa proteção, né? A gente vai avaliar o pulso, então a gente vai ver a frequência, a gente vai ver o ritmo, se tá rítmico ou arrítmico, e da amplitude, se tá cheio ou filiforme, né? Se ele tá uma boa quantidade de sangue ou tá com uma pouca quantidade de sangue ou uma média quantidade de sangue. Quais os valores que a gente tem de frequência cardíaca hoje? A gente tem para o lactente, então, 120 a 160 batimentos por minuto. O toddler, então, que são crianças até 2 anos, e 6 meses até 2 anos, é de 90 a 140 batimentos por minuto. Criança em idade escolar, de 75 a 100 batimentos por minuto. Adolescentes, de 60 a 90 batimentos por minuto. E adulto de 60 a 100 batimentos por minuto. Antes era considerado de 70 a 100. Mas o que acontece? A gente sabe que tem determinados pacientes que o basal dele é 60. E ele não tá bradicárdico por causa disso. É o basal dele, 60. Assim como tem pessoas que é normal ter dos 12 incursões respiratórias por minuto, né, gente? Então, a gente tem que levar em consideração o estado geral do nosso paciente. Certo? Então, a gente vai avaliar os pulsos nas artérias temporal, tá? Carotídeo, apical, braquial, tá? Radial, ulnar, tá? Femoral, poplíteo, tibial, posterior, dorsal do pé, tá? Então, esses são os locais que a gente vai avaliar. Temporal, carotídeo, apical, braquial, radial, ulnar, femoral, poplíteo, tibial, posterior. E dorsal do pé, que é o pedioso, tá? Em bebês, tá? A gente não vai aferir o pulso na artéria carotídea, tá? Por causa que a gente pode fazer uma interrupção de fluxo sanguíneo para esse bebê. Então, a gente tem que estar atento até isso, tá, gente?
Verificação, então, no pulso apical, tá? Monitorar, então, as condições do paciente, né? Detectar, então, arritmias cardíacas, avaliar o efeito dos medicamentos que alteram essa frequência cardíaca, né, gente? Verificar a frequência e o ritmo cardíaco de forma mais fidedigna, tá? A gente vai usar o relógio, tá? O estetoscópio e luvas de procedimento para fazer a ausculta desse pulso apical, tá, gente? A gente vai realizar então a higiene das mãos, explicar o procedimento para o paciente, posicionar o paciente e acompanhante, né, se tiver, posicionar o paciente de forma então confortável, né, manter a privacidade desse paciente, né, afastar a roupa, a camisola, tá, hospitalar, descobrir o externo, porque assim, gente, apical, que a gente vai verificar a frequência a gente vai verificar a frequência cardíaca do paciente direto é como se fosse uma ausculta cardíaca, tá? É a mesma coisa que a ausculta cardíaca. A gente vai verificar o pulso dele direto, então, no coração. Então, a gente vai manter a privacidade do paciente, né? Afastar a roupa ou camisolas, tá? Para descobrir o externo, né? Do lado esquerdo do peito do paciente. Então, a gente vai realizar a asepsia das olivas, do diafragma do estetoscópio, utilizar o algodão embebido em álcool 70%, localizar os pontos apicais, os pontos de ausculta, tá? Que não é só um ponto, tem vários pontos, tá? Apicais para ouvir, auscultar o ritmo cardíaco do nosso paciente, frequência cardíaca. A gente vai realizar, então, a asepsia do nosso material, vai localizar os pontos anatômicos para identificar o pulso apical, também chamado de ponto de impulso máximo, tá, gente? Colocar o diafragma do estetoscópio na palma da mão por 5 a 10 segundos pra gente dar uma esquentada, tá? Colocar, então, o diafragma, a gente vai utilizar, então, a gente vai colocar o diafragma do estetoscópio vai utilizar a palma da mão, tá, gente, assim. E a gente vai contar o quinto espaço intercostal, tá, entre no caso, as costelas do nosso externo. No quinto espaço intercostal, a gente vai colocar, então, o estetoscópio pra gente poder fazer a ausculta. Então, você vai ver um espaço, aqui tem um espaço, tá, abaixo da clavícula, tá? A gente vai descer, a gente vai usar de parâmetro a nossa clavícula. Aí você vai procurando os espaços, ó, entre as vértebras, ó, isso. Aí você vai avaliando e quando chegar no quinto espaço intercostal, a gente vai colocar o nosso esteto para fazer a avaliação do pulso apical, tá? Na linha clavicular média, tá, gente? A linha clavicular média é essa, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai auscultar, tá? A busca dos sons cardíacos, tá? A gente vai ter que ouvir um som normal, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Esse é um som normal, tá? Do coração. A gente vai fazer a ausculta, então, quando a gente auscultar os sons cardíacos, a gente vai olhar no relógio e começar a contar a frequência cardíaca do 0, tá? E em seguida 1, 2 e assim por diante até durante 1 minuto, tá? A gente vai ver que a frequência ela vai estar regular ou irregular. A gente vai, então, a gente vai ter que avaliar se tá regular ou irregular. A gente vai realizar novamente a asepsia do nosso material, né? E guardar ele, higienizar tudo e guardar ele, tá? Bom, gente, agora a gente vai dar uma parada no vídeo, porque o vídeo já tá com 34 minutos. Eu vou gravar a parte 2 agora mesmo e eu vou lançar os 2 vídeos, parte 1 e parte 2, tá? Então, aguarde a segunda parte aí.